Amigos, vocês vieram. Boa tarde. Meu coração, é só alegrias. É maravilhoso encontrá-los aqui na nossa primeira tarde fraterna do ano de 2021. Apesar dos desafios do ano que passou, nós estamos vivos, encarnados e com os nossos corações juntinhos, vibrando na mesma sintonia. Desafios são para serem superados, não é mesmo? E nós vamos superar esse desafio da pandemia juntos. Pensamento positivo sempre. E para começar o ano com positividade, com a energia lá em cima e com muita fé de que tudo vai ficar bem, vamos convidar uma pessoa muito querida no meio espírita. É uma pessoa que é um grande divulgador da doutrina através da arte, da música espiritualizada. Ele que é membro do grupo Arte Nascente, o tão conhecido Grupo GAN, o nosso querido Maurício Keller, que irá cantar a música Nova Luz, preparando os nossos corações para a prece inicial. Olá, pessoal! Aqui é o Maurício Keller do GAN, do Grupo Arte Nascente. 27º seu! E essa tarde fraterna maravilhosa. Quero cantar uma canção muito especial. Nova Luz. Sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada.
nada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Oh, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor, yeah. Uou, 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 uou. Derendarambe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nossas primeiras palavras são para te agradecer por estarmos aqui reunidos nesse instante, quando tantos não puderam estar, por motivos diversos. Te agradecemos, Senhor, por este encontro de almas, de corações que se esforçam para que esta tão amada doutrina seja divulgada, respeitada e imortalizada em nossos corações. Que a tua paz e o teu amor nos envolvam, a fim de que este encontro transcorra num clima de real fraternidade e de muita alegria. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão querido Maurício Keller por esta música maravilhosa, cuja letra foi inspirada numa mensagem do Espírito Meimei, mensagem esta muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, que nos conclama a manter a nossa fé firme diante das provações do mundo, confiantes que tudo passa, tudo se renova, e que a luz dessa renovação vem de Jesus Cristo. Confiemos, irmãos, Jesus está no leme. Bem, agora então nós vamos passar para o estudo da noite, que será realizado por um outro Maurício, que nasceu na mesma família que eu, graças a Deus, né? E que Deus quis que fosse meu tio. De quem que nós estamos falando? Isso mesmo, acertaram. É o meu querido tio Luiz Maurício dos Anjos, que desde que eu me entendo por gente, trabalha pela divulgação dos ensinamentos espíritas. Então, com a palavra, o nosso querido tio Luiz. Aos amigos do Ideal, cristão espírita e não espírita,
É um prazer muito grande nesse instante, hoje, estarmos diante dessa live com um tema tão importante, a interação da mente e o corpo. E agradeço, em primeira mão, o convite dos amigos do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade, nosso irmão Alexandre e companhia, para abordar esse tema fundamental em nossas vidas. E nós vamos começar lembrando que a especulação do corpo e da mente é velho quanto o tempo. No século XVII, mais ou menos, começou a eclodir o interesse sobre a interação da mente e o corpo. E criaram-se inúmeras teorias, uma delas em destaque, a mecanicista, em que os fisiologistas e os filósofos desse século acreditavam que o corpo humano era semelhante a um relógio, ou seja, organizado de tal forma dentro de um conjunto harmonioso que funcionava mecanicamente. Por isso a teoria, lá no século XVII, olhando o corpo como sendo um relógio, daí a teoria mecanicista. Isso gerou interesses dos estudiosos da época, principalmente os fisiologistas e os filósofos, e que foi ampliando a ideia, o conhecimento a respeito do corpo, mente, etc. O que mais tarde, em 1600, aproximadamente, um grande filósofo e pensador chamado Descartes causou um boom extraordinário, contrariando a ideia mecanicista em que acreditava que o corpo humano era semelhante a um relógio, uma máquina. Quando ele vai e lança a ideia, a reflexão através de profundos conhecimentos, o pensamento que gerou interesse de um modo geral e ao mesmo tempo discordância de um modo geral, o que ia de encontro a todo o fator de pesquisa vigente na época, que o corpo humano era uma máquina, era um relógio. Descartes vai e consegue dizer que penso, logo existo, criando uma revolução no século XVII, acreditando nós hoje que ele teve a percepção que o corpo não é inteligente, o corpo não é uma máquina, o corpo é algo muito mais do que se podia imaginar na época ou que se possa imaginar hoje. Então, penso, logo existo. Ele teve a sensibilidade de pensar que o ser humano é independente do corpo, já deixando transparecer de que a mente está associada ao corpo. Houve um bombardeio muito grande para esse seu pensamento, porque ficava difícil lá atrás. As teorias em borbotões vindo afirmando que o corpo é uma máquina semelhante a um relógio, e ele cria algo muito mais profundo, racional, de interação, e isso simplificando o processo histórico da especulação do corpo e mente. Foram inúmeros pensadores. Se nós citássemos a maioria deles, o nosso tempo seria extrapolado e não atingiríamos o nosso objetivo, que será frontalmente mostrar essa relação, essa interação mente e corpo, ao ponto de mais tarde vir surgir Freud, criando a sua própria teoria, através da investigação do inconsciente baseado nas hipnoses realizadas com as mulheres histéricas
que em transe revelavam coisas extraordinárias, que não estava, segundo Freud, só no âmbito da consciência. E ele então achou que deveria explorar o inconsciente. Simplificando a teoria freudiana devido ao nosso tempo, Freud instituiu uma mente ampla, organizada. Daí colocar o id, ego, superego como instância psíquica, mas com todo o valor da teoria freudiana, diga-se de passagem, foi o pontapé inicial, com a psicologia mais profunda, organizada. Ele não disse, em nenhuma de suas obras está escrito onde é que ficam essas instâncias, id, ego, superego e a dinâmica do inconsciente. Por isso Jung vem mais adiante explorar o que o mestre deixou na superfície e vai entrar com mais profundidade na pesquisa e na especulação do inconsciente propriamente dito, descobrindo que esse inconsciente, fazendo parte do psiquismo humano, não estava atrelado estritamente ou diretamente o cérebro como sendo o autor desse processo. Jung já teve a visão de uma mente, uma supermente interconectada com a mente menor, o cérebro, que deduziu ao mesmo tempo, através do self, através da sombra, dos arquétipos, do ânimo e circunstâncias estanciais da mente maior. Só faltou dizer do espírito, do ser inteligente. Talvez não disse por uma questão ética, para não perder o apoio, para não perder a oportunidade de lançar a sua teoria de um modo geral, principalmente para a área científica. Também não podemos adentrar com mais detalhe na área junguiana, porque eu volto a dizer, o nosso tempo é curto. Então esse passear de análise de como começou as especulações para entender a mecânica da interação mente-corpo, veio, na realidade, criar a sua ascendência, fincar as bases fundamentais para essa comprovação de interação mente-corpo, quando é fundada a doutrina espírita, 18 de abril de 1857, com o seu grande missionário, organizador das ideias esparsas, o nosso companheiro Allan Kardec. Porque a doutrina espírita veio simplesmente tirar as dúvidas de inúmeras teorias da época, porque a doutrina espírita, acima de tudo, prima e dá ênfase num ser espiritual. A doutrina espírita vai postular que o ser humano não é cérebro, massa encefálica, lobo direito, esquerdo, e etc, etc. A doutrina espírita vai postular que o ser humano é triplo, é espírito, perispírito e corpo. A mente humana, o cérebro, é simplesmente exteriorização das ideias, do arquivo milenar que o espírito traz, de suas existências ancestrais, e que em cada encarnação ou reencarnação, através da mente perispiritual que atua na mente menor, o cérebro, estar toda a sua atividade psíquica, que inclusive se deduz o progresso em ser realizado. Então, quando a doutrina espírita vem mostrar que o ser humano não é um monturo de carne, que o cérebro não é a
a máquina principal como os fisiologistas da época e muitos da atualidade pensam, e mostra o ser inteligente, criado por Deus para habitar o que habita o universo inteiro, um ser indestrutível que nunca morre, que pensa, que sente, tem vontade. Esse ser traz no seu bojo todos os arquivos de suas existências milenares, e que a mente espiritual, interagindo com a mente menor, vai simplesmente deduzir o que cada um de nós somos, o que cada um de nós somos. O interessante é que a arte de pensar é do espírito e não se consegue interromper o pensamento. Por ser uma atividade do espírito, um ser dinâmico que habita o espaço, o universo com as suas sabedorias, logo a mente espiritual acoplada à mente menor, o cérebro, nunca foi e nunca será interrompido. O ser humano pensa constantemente, a mente foi feita para pensar, e pensamento é resultante da aquisição dos conhecimentos que cada um pôde realizar através das suas existências multifárias. A forma dos pensamentos latentes em cada um de nós, ou melhor dizendo, a maneira como nós pensamos, está inserido uma demonstração do progresso até então adquirido. Por isso, a diversidade de formas de nós pensarmos e pensarmos diferente uns dos outros. Allan Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, tem uma anotação muito importante. Se queres saber quem sois, analise os vossos pensamentos. Se quer ter uma ideia do vosso progresso, analise as suas tendências. O que mais predomina em seu psiquismo, ou seja, na sua forma de pensar. O que mais pensa, o que pensa, como pensa, isso nós somos. Porque o pensamento é resultante dos valores adquiridos em vidas pregressas e dessa existência, que vai desenvolver a linha de interesse e discernimento de cada um de nós. Não é em vão que Bezerra de Menezes postulou, e eu já falei, vou repetir todas as vezes que é necessário, baseado na temática que favorece, ele disse: pensa dar direção em tua vida. Então Bezerra de Menezes, com essa afirmativa, ele está dizendo uma coisa nova e importante para nós. Pense dar direção em tua vida. Por trás disso, ele está querendo que nós reflitamos que pensamento é força. Pense em dar direção. Pensamento é força. Pense e aciona a força poderosa, confirmando. Pensando, podemos criar um mundo de luz em torno de nós, como também pensando um mundo de trevas. E hoje, através de outros tantos princípios, como principalmente a egrégora, que hoje está muito em evidência, e a doutrina espírita postula da mesma forma, que os nossos pensamentos não ficam circunscritos somente no nosso crânio, ele tem direção, e o que é mais importante, os nossos pensamentos levam as nossas emoções juntas. Então, quando nós pensamos em qualquer coisa, nós estamos nos arrojando magneticamente, arrojando um fluxo de energia que vai atingir o que nós estamos pensando e deixar as nossas impressões. Tudo que nós tocamos, tudo que nós imaginamos, estamos envolvidos
através dos nossos pensamentos. Por isso, no livro As Sessões Práticas do Espiritismo, existe um pensamento lindo que diz assim: afaste a mente ao policiamento das ideias impuras, pois o pensamento é fio de segurança por onde transita a felicidade ou a infelicidade. Adestre a mente ou afaste a mente ao policiamento das ideias impuras. O pensamento é fio de segurança por onde transita a felicidade ou a infelicidade. Justamente veio corroborar para esse aspecto de quando nós pensamos, nós emitimos uma força e vai alcançar o que estamos pensando e envolver magneticamente o que estamos pensando e deixando as nossas impressões. Por isso que cada ambiente que nós frequentamos fica impressa a atmosfera dos pensamentos daqueles que convivem nesse ou naquele ambiente. Eis a razão por que os templos religiosos, as casas espíritas que desenvolvem os seus trabalhos sérios, alguém muitas das vezes diz o seguinte, interessante: só pisar na soleira da porta da casa espírita ou do templo religioso é uma paz tão grande, me sinto tão bem, mesmo que a reunião ainda não tenha começado. É isso, porque essa mentalização baseada nos objetivos que a casa espírita tem em difundir a moral do Cristo fica impressa nas paredes, nos bancos, na mesa, formando uma atmosfera de vibrações superiores. Então, quando nós adentramos, ainda que não tenha começado o trabalho, nós nos envolvemos nessa atmosfera psíquica, que é proveniente dos nossos psiquismos, conforme a intenção e a finalidade que o trabalho é realizado. Aí isso faz a gente pensar numa grande responsabilidade. E a psicosfera dos nossos lares, como deve ser? Quando tem brigas, desentendimentos, desrespeito, agressividade, pessimismos, tristeza, melancolia e tantos outros motivos negativos, vai acontecer a mesma coisa. São climas que nós vamos desenvolver pela nossa forma de pensar, que vai impregnar nossa cama, nosso quarto, nossa sala, nosso banheiro, nossa cozinha, com essas vibrações pesadas. Provavelmente vai atrair os espíritos que estão vibrando nesta mesma faixa. E essa mentalização de convivência no nosso lar de forma negativa vai servir de ponte magnética para os obsessores e espíritos doentes fazer parte do convívio conosco dentro do lar. Foi isso que Jesus, visitando a casa de Pedro, percebeu uma manta de espíritos negativos, não poderia falar: Pedro, tem espírito aqui na tua casa. Imagine, naquela época, Jesus simplesmente disse para Pedro: Pedro, vamos orar? Pois não, mestre. Jesus orou e todos os espíritos foram afastados, porque não resistiram à mentalização do Cristo, pincelando a casa de Pedro com novas vibrações elevadas, superiores. Daí a ideia que surgiu de se realizar o culto do Evangelho no lar, como sendo Jesus o primeiro que fundou o culto no lar na casa de Pedro. Então hoje constitui sabedoria quem tem instalado no seu lar o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, que pelo menos uma vez por semana consegue impregnar toda a casa de vibrações de amor, de vibrações de luz, de vibrações de saúde, de energias condensadas
que vai sustentar a família durante a semana, pelo menos, se os membros mantiverem constância nas lições evangélicas colhidas durante o culto, uma ambiência salutar, agradável, que vai dar prazer de estar dentro da própria casa. No livro Os Mensageiros, André Luiz teve uma experiência muito interessante que vai confirmar esse aspecto da impregnação de tudo baseado na ambiência, conforme a esterilização dos nossos pensamentos, quando o seu mentor lhe chamou uma experiência muito interessante, em que em um tempo mais ou menos esse que nós estamos vivendo, nublado, o mentor disse que, olha, vai cair uma tempestade, vai envolver os humanos, eu gostaria que você prestasse atenção naquela nuvem imensa e negra, que vai derramar uma quantidade muito grande de chuva. E André Luiz então ficou concentrado e começou a chover, relâmpago, os encarnados, todo mundo correndo para suas casas, e de repente André Luiz leva um susto e fala para o seu mentor, o instrutor: ué, interessante, a chuva está caindo lá na terra, mas eu estou vendo espírito entrando nas casas das pessoas, como pode isso? E o seu instrutor disse: tanto pode que eles estão entrando, mas eles não são seres que não têm mais o corpo. Aí o instrutor disse: não tem o corpo físico, mas o corpo espiritual ainda está tão pesado, André Luiz, que eles acreditam que estão vivos. Aí André Luiz formulou uma pergunta: mas então, me responde uma coisa, eles entraram para a casa dos nossos irmãos encarnados por causa do temporal. A minha pergunta é: eles entraram, eles vão sair? E o instrutor de André Luiz disse: essa pergunta que eu gostaria que você fizesse. Veja só, eles entraram, em chegando em cada lar que eles adentraram, em vendo que o clima magnético da atmosfera de cada lar está condizente com seus valores, eles vão continuar morando com os encarnados. Em percebendo que o clima do lar que eles entraram é um clima superior, agradável, onde o amor prevalece, o respeito, o carinho, o afeto, eles não vão conseguir viver essa atmosfera, esse panorama psíquico através dos pensamentos que caracterizam cada um dos seus moradores. Eles não suportarão, vão sair. E André Luiz simplesmente disse para o seu instrutor: que lição maravilhosa, pena que muitos dos meus irmãos desencarnados não levem em consideração esse aspecto de semelhante atrai semelhante. Então isso é muito importante, companheiros, porque os nossos pensamentos, quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos impregnando essa alguma coisa e deixando as nossas impressões, como eu falei no início. Hoje, através da autoscopia, terapia mente-corpo quântica, já se estuda e defende-se a tese de que a célula tem mente. A célula tem mente. Terapia mente-corpo quântico, através da autoscopia, já confirma que as nossas células têm mente. Eu não sei se o tempo é possível, mas vamos lá acelerar para dizer para os nossos amigos uma passagem sobre esse assunto muito importante. Nessa obra do nosso companheiro, Dr. João Jorge Cabral Nogueira, ele vai fazer uma citação muito interessante de que as nossas células têm mente. Uma jovem de 10 anos precisava de um coração, de um transplante de coração. Cartas d'água, ela soube, os familiares soube que uma jovem de 8 anos fora assassinada recente. Então foi feito o transplante da jovem de 8 anos para de 10 anos, morta, assassinada. E o que aconteceu? No decorrer de algum tempo, a jovem que recebeu o coração da menina de 8 anos,
Começou a ter pesadelos, pesadelos, pesadelos e mais pesadelos. E um belo dia, ela teve a percepção da fisionomia do assassino da jovem, a arma que ele usou e o local. Deram parte, pegaram o assassino e o assassino confessou o crime que matou a menina. Simplesmente por um coração transplantado. Provavelmente a menina é sensitiva, teve esse desdobramento. Isso veio confirmar para nós espírita que acreditamos na imortalidade da alma e que o espírito é um ser dinâmico que impregna o corpo com as suas sensações, emoções, pensamentos, etc. Só provar uma coisa para nós espíritas: que as nossas emoções e sensações, cada coisa que a gente pensa, deseja, almeja, faz, nós estamos impregnando os bilhões de células que o nosso corpo é constituído. Então pensar é de uma responsabilidade muito séria. Quem dera que não tivesse todas essas consequências para pensar. Mas a questão é que nós não conseguimos ficar sem pensar. Então constitui sabedoria, arte, pensar porque pensamos. Eis a receita para começarmos a trabalhar o fluxo de ideias e pensamentos que não podemos evitar. É parte integrante das nossas vidas ancestrais. É a resultante da aquisição de experiência que vai fazer com que a gente possa direcionar os nossos pensamentos, as nossas ideias para esse ou aquele objetivo, conforme isso nós permitimos a entrada ao longo das existências como sendo objetivo para cada um de nós, seja para a clandestinidade, seja para a construção do bem. E o que é mais sério, tudo que pensarmos, acionamos através das nossas emoções, contagiamos nossos bilhões de células que formam o nosso corpo humano. Dá para imaginar por que dos hipocondríacos, que só pensam em doença, é uma sistematização compulsiva que fica difícil para ele sair desse círculo, principalmente no buscar um psiquiatra, um psicoterapeuta para ajudá-lo, que sozinho fica difícil. Quanto mais ainda, nesses casos existe um quadro chamado processo obsessivo. Eu recebi um certo paciente que no seu relato dizia que não acreditava em mais ninguém. Eu falei, mas como assim não acredita? Em ninguém, porque tudo que dizem para mim, o que acontece? Eu tenho certeza que não foi do jeito que falou. Porque quando diz que para eu tomar esse remédio, eu tenho certeza que esse remédio não vai fazer efeito, porque o que passou para isso já aparece do outro lado. O senhor me entende? Uma neurose terrível, já rasgou receita, já fez exames e mais exame, não acredita no exame e crê que o problema existe. É a contaminação dos bilhões de células pela forma de pensar em que o corpo passa a viver um processo de automatismo. Então, companheiros, pensar é arte, pensar é ciência. E nós, para concluir o nosso trabalho, que apenas nos deram 30 minutinhos, a gente gosta de cumprir o horário, dizer aos nossos amigos que o maior desafio não é ficarmos tristes com os maus pensamentos que rondam nas nossas mentes. Não é ficarmos tristes que nos surpreendemos pensando coisas e fazendo coisas que vai de encontro à ética moral. Isso, se existe como fluxo que emerge do nosso inconsciente, é porque lá atrás isso deu prazer para nós.
Isso deu prazer para nós. E uma das maneiras mais práticas de nós nos conhecermos e saber nessa existência onde é que nós podemos cair, fracassar novamente, é policiar e avaliar o que mais predomina na nossa mente de desejo e inclinação. Isso foi o grande calo que nós deslizamos e que nessa existência viemos para equilibrar. Então o ideal, conforme preconiza o nosso grande amigo e companheiro codificador Allan Kardec no livro Obras Próximas, quando trata do assunto telegrafia e fotografia do pensamento, o problema não é a gente pensar no mal ou na clandestinidade ou de uma maneira viciante. O problema é se permitir que os bilhões de células sejam contaminadas por uma forma de pensar persistente, sistematicamente. Aí a gente adoece. Nesse assunto, Allan Kardec propõe que assim que a gente pensar, que arrojamos para a área fluídica, astral, a imagem daquilo que estamos pensando, trabalhar de forma que a gente possa desarquivar, dando combate aos pensamentos nocivos, dando combate aos pensamentos imorais, de doença, de fracasso, e etc, etc, fazendo um processo de reconstrução, ressignificação para pensamentos mais saudáveis. Então não devemos ficar tristes porque, desejei a mulher do próximo, guardei ódio, ressentimento de A e de B, agora mesmo pensei de uma coisa tão negativa. De onde é que surgiu isso? Da onde saiu? Do arquivo que nós acumulamos, que deu prazer. Então é hora de trabalhar as nossas emoções. Na imensidão do sentido do livro, autor Hamed, ele trata isso de uma forma extraordinária, na imensidão dos sentidos. Não condene as suas emoções, elas querem nos dizer muito. Vamos avaliar. Então, por que eu senti uma sensação que eu olhei para fulano e Beltrano, desejei? Peraí. Desejei, passei do limite. Olhar não é um problema. Então, eu tenho que trabalhar esse impulso em mim, de olhar com mais simplicidade para o sexo oposto, de não cobiçar nada do próximo. Eu tenho que equilibrar essa forma de pensar. E esse exercício, para tudo que a gente possa imaginar que seja antiético, imoral, que vai de encontro às leis de Deus, com toda calma, sem condenação, sem culpa, nós vamos alinhando o nosso psiquismo, de forma que a nossa mente vai começando a se recondicionar de valores eternos, até que um dia podemos dizer que a nossa mente está interconectada com o universo, que é amor por excelência. Então, para a gente fechar o nosso estudo, queridos amigos, vamos cada dia, cada instante, cumprir o que Jesus estabeleceu, já sabendo da importância do pensamento. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Até breve, um abraço no coração de todos e ao mesmo tempo um ano novo com promessas firmes de renovar o nosso painel mental. Muita paz a todos. Bem, queridos companheiros, após esses esclarecimentos tão sérios trazidos pelo nosso querido irmão e tio Luiz Maurício, que nos alertam para a necessidade de buscarmos o equilíbrio da mente, a fim de que nós tenhamos um corpo saudável, nós só temos a agradecer ao nosso irmão por esse estudo tão importante, por esses esclarecimentos, por esse manancial de conhecimentos tão necessários para que nós possamos manter a saúde do nosso corpo e a saúde da alma. Agradecemos de coração.
Nós vamos convidar agora um irmão também muito querido no movimento espírita, cujas músicas nos encantam, embalam as nossas tardes fraternas, nossos estudos, nossas reuniões públicas há um longo tempo. Nós estamos falando do nosso irmão Alan Filho, cantor e compositor espírita, que nos brindará nesta noite com a linda música Regeneração. Quem souber pode cantar daí, tá bom? Olá pessoal, da tarde fraterna do 27º Conselho Espírita de Unificação. Espero que vocês estejam bem, confiantes, com fé em Deus e fé em nós mesmos e unidos para a gente viver qualquer dificuldade da melhor forma possível. A música que eu trago hoje se chama Regeneração, mas também é conhecida por muita gente com o nome de Onde Está Seu Sorriso? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Cada um de nós tem a capacidade de medir ou lamentar a própria dor. Ninguém é capaz de entender exatamente o que sentimos. E, consequentemente, ninguém é capaz de garantir que aquilo que passamos é pequeno ou grande. Isso vai do foro íntimo de cada um de nós. Então, nos cabe respeitar o outro, independente do que o outro passa, e fazer a nossa parte no processo de cuidar de nós mesmos. E pedir a Deus que ajude todos nós nesse processo de cuidar de nós mesmos. Porque sorrir é muito, muito mais do que uma tentativa de dizer que está tudo bem. Sorrir é uma manifestação de fé. Sorrir é uma manifestação de fé. É uma forma de dizer que, independente do que acontece, nós confiamos em Deus. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante
feliz de dor, numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, a cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de nos deter. Onde está o teu sorriso? Onde se escondeu? Que música maravilhosa esta, que nos fala da importância de mantermos o sorriso, o otimismo, de olharmos o lado positivo das dificuldades, pois tudo tem uma razão de ser, tudo tem um objetivo na vida. Um instante de sofrimento pode ser muito doloroso, mas pode ser também um instrumento para a nossa regeneração. Agradecemos imensamente ao nosso querido irmão Alan Filho por este presente de Ano Novo. E assim, chegando ao final do nosso encontro, nós queremos agradecer de coração a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando que queremos vê-los novamente aqui na nossa próxima Tarde Fraterna. Agradecemos ainda a todos que colaboraram para a realização deste evento, os nossos irmãos da área de educação espírita, a equipe técnica, a toda a diretoria do nosso 27º Conselho Espírita de Unificação. E, acima de tudo, agradeceremos agora a Deus, nosso Pai. Vamos orar. Senhor, nós lhe agradecemos pela oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos e recebermos este banho de luz nesta tarde noite. Que esta paz que ora nos envolve, Senhor, possa também envolver a todos os lares, os nossos familiares, amigos, a toda a humanidade. Que o teu amor sempre se faça presente em nossos corações. E permita, Senhor, que possamos estar reunidos novamente em outras tantas oportunidades. Assim sendo, agradecidos por tudo, nós te damos graças a Deus. Até breve, meus amigos. Fiquem com Deus. Uma ótima noite.